E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Seja você uma espectadora do YouTube ou da nossa plataforma, seja muito, muito bem-vinda a mais uma entrevista da nossa gente elite. Eu espero que você goste e aproveite muito desse conteúdo que tá, inclusive, diferente e especial. Se você é mulher, empreendedora, empresária, ou então se você é uma noiva que tá prestes a casar ou vai fazer um evento, esse episódio aqui vai te ajudar muito, não só pela história que esse pessoal vem trazer aqui, mas pela inspiração e pelo quanto o conteúdo pode te ajudar a melhorar aí a sua organização para eventos. E você vai entender melhor do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes de mais nada, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de clicar no botãozinho de se inscrever. Primeiro, assistir essa entrevista aqui completa e depois você pode maratonar as demais entrevistas. E se você está assistindo pela nossa plataforma, isso quer dizer que você já é uma agente do FBI Clube, então você pode aproveitar para clicar nos contatos que eu vou deixar aqui abaixo da Tainá para chamá-la para tomar um cafezinho. Mas hoje a gente tem duas pessoas, tem a Tainá e o Lucas, e a gente vai falar hoje sobre a área do cerimonial, da assessoria de eventos e casamentos, né, Tá? Eu quero que você se apresente pro pessoal, você e o Lucas, pra gente poder mergulhar aí nesse bate-papo. Eu sou Tainá Calegari, trabalhando na área de eventos, assessoria e cerimonial em eventos há 8 anos. Esse ano completamos 9 anos. Uau! E hoje nós possuímos uma equipe de 13 pessoas atuando aí na área. Dentro dessa equipe possuímos 6 assessores e 7 assistentes para nos auxiliar aí durante toda a organização do evento. Caraca, é muita gente, né? Eu lembro que a gente tinha trocado uma ideia e eu tinha esquecido do detalhe da equipe. Então é realmente muita organização, além da organização, para orquestrar tudo, né? É bastante. Que incrível. Se apresenta, Lucas, pro pessoal. Prazer, muito obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Lucas, sou marido da Tainá. Eu tô um pouco mais tempo aí na área de evento, mais ou menos uns 10 anos aí. Eu comecei com balada, com festas. Daí eu me converti, virei cristão. E conheci também a Tainá. E a gente, através de um casamento frustrado, né? E a gente virou um assessor de eventos. E a Tainá vai contar mais detalhes sobre esse casamento frustrado que a gente teve, que fez com que a gente começou a realizar sonhos, né? Que legal. Essa parte de casamento, assim, é um universo à parte. Sim. É um sonho muito grande, né? De muitas mulheres, de muitas pessoas. Eu queria que você contasse essa história inusitada aí. Nós casamos em 2015. E aí, na época, eu não conhecia muito sobre a profissão assessora e cerimonialista. Até comentaram comigo, você precisa ter uma cerimonialista. Mas há 10 anos atrás, praticamente, a gente não tinha muito conhecimento. Até porque essa profissão é uma profissão nova no mercado, né? Nova, sim, a gente tem, em média, uns 15 anos da profissão. Então, na época, não era muito se falada, né? Então, o buffet que eu contratei já tinha me passado que teria uma assistente para a noiva. E também a igreja não era permitido assessor ou cerimonialista de fora. Então, nós optamos, né, como a gente deu uma pesquisada, achamos o valor um pouco acima do que a gente esperava, então a gente optou em não fechar. E aí foi a pior coisa que a gente fez da vida. A gente investiu tanto dinheiro na época no casamento, assim, um valor muito... Eu falo assim, que não muito fora da realidade, mas também não muito baixo, né? A gente teve bastante coisa no nosso casamento. Pelo número de convidados, né? Sim. Foi 300 convidados. Caraca, Isso, bastante. 300 Pra convidados. hoje é bastante. Hoje tem mais casamento de 100 convidados, né? E o nosso casamento foi, assim, uma frustração. A gente tinha 300 convidados, 50 convidados chegaram ali na hora, que era um parente nosso, que a gente colocou no convite, fulano e família. E aí o fulano entendeu que família era só as pessoas da casa. E aí ele levou a família dele inteira, foram de van. Jesus, E a minha mãe tava... Deu taquicardia só de Sim. ouvir. E aí minha mãe tava super empolgada, porque tinha muita gente, a igreja era super grande. Ela falou, não vamos pegar uma igreja grande, porque vai ficar vazio. E aí a surpresa é que a igreja lotou. Então minha mãe ficou muito animada, super animada, a igreja cheia. E aí na festa faltaram mesas, faltaram cadeiras, porque não até comportava, porém a gente não tinha se planejado para para isso. tantas pessoas. O buffet mal fez um controle de entrada. A assistente da noiva para tirar um véu, para dar um suporte, não tinha, não foi. Os convidados começaram a comer os brigadeiros antes da gente entrar, né? Então, os doces finos da mesa, então já não tinha quando a gente foi tirar as fotos.
O buffet também fazia decoração, então tinha um negócio que eu abominava, que eu não queria nem a pau na decoração. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi era aquilo que eu já tinha falado, que eu não queria. Convidados levaram as lembrancinhas dos padrinhos embora, então 4 casais de padrinhos ficaram sem as lembrancinhas. Gente, então, assim... é um conjunto de coisas. Foi muita coisa, assim, muita frustração. E aí, depois disso, eu fui procurar sobre a profissão. A gente até viu uma reportagem passando na televisão na época. E aí, o Lucas falou assim, nossa, amor, por que você não vai dar uma pesquisada, né? E aí, fui eu de curiosa, né? No mesmo mês que a gente casou, eu já fui dar uma pesquisada e aí eu iniciei o curso. E aí, quando foi dia 30 de dezembro de 2015, um dia antes de acabar o ano, eu terminei esse curso. E aí, em 2016, já iniciamos com a nossa empresa nativa. Então, fizemos alguns eventos em 2016. Não lembro se foram muitos, eu acredito que foram poucos, né? Não lembro a média de eventos, mas foi poucos eventos. E aí a gente não tinha muita experiência, então a gente não pegava a assessoria em si, que é todo o planejamento, as contratações, as indicações de fornecedores, até porque a gente não conhecia essa parte de organização. Isso, né? Sim. Então a gente não conhecia essa parte de organização pré-evento, que a gente conhecia era a parte de organização do dia. Então, a gente começou a trabalhar mais de cerimonialista, né? E depois de uns 3 anos trabalhando na área de cerimonialista, a gente passou a ter mais experiência com a parte de assessoria. E aí, qual que é a diferença, né? Entre os dois? O assessor, ele vai cuidar de todo o pré-evento, de todo o planejamento, as contratações, indicações de fornecedores dentro do perfil do casal e dentro do orçamento que eles têm disponível. Então, a gente vai acompanhar aí desde o início do planejamento até o momento final. Já o cerimonialista, ele cuida somente da organização do dia do evento. Então, todas as contratações ficam de responsabilidade dos noivos. E qual que era a nossa maior dificuldade nos eventos? Que às vezes a gente pegava evento para trabalhar como cerimonialista e aí os noivos não tinham muito conhecimento naquilo que eles contrataram. E querendo ou não, a nossa profissão depende de outros fornecedores, de outros profissionais. E aí, né, a gente tinha aquela frustração do evento que às vezes o noivo contratou porque o preço era baixo, e aí o fornecedor não era tão experiente, e aí a organização do dia não era tão boa quanto a gente tem a experiência de poder auxiliar hoje, né? Então, a gente corre menos risco. Isso impactava diretamente no trabalho de vocês, né? Porque não adianta você ter lá... Fazer uma comparação bem besta. Você ter lá o Cristiano Ronaldo, o Messi jogando num campo todo furado, com uma bola meio murcha, enfim, todo o processo ali acontecendo de um jeito errado, você não consegue ter o potencial 100% aproveitado. E devia ser mega frustrante pra vocês mesmo. A gente fala que nosso trabalho depende dos outros também, né? Sim. A gente é só o maestro ali da orquestra, né? E por isso que é tão importante o trabalho prévio, né? Sim. Isso. Por isso que eu falo que um bom casamento, ele tem que ter um tempo de antecedência, um tempo de planejamento. Eu sempre falo pros noivos, né, que o pré-evento é muito mais importante, o antes do evento, do que o durante. Porque se a gente garante, né, antes do evento, que a gente tem profissionais de qualidade, no evento a gente trabalha com mais tranquilidade, porque a gente só vai coordenar o enredo. Agora, se a gente trabalha com profissionais inexperientes, mal qualificados, a gente tem um trabalho dobrado ali no dia, fora que a gente tem que cuidar de todas as outras etapas que envolvem a organização de um evento. Então, eu sempre falo da importância dos noivos, então a maioria hoje já entende qual que é a importância de um assessor. Tem pessoas que vêm, você trabalha no dia? Nós não trabalhamos só no dia, porque é inviável, não tem como, né? Às vezes os noivos contrataram algo e no dia aí a gente chega no dia para resolver como você vai solucionar uma contratação de um fornecedor ali em cima da hora, entrar em contato. Então, assim, o pré-evento, ele é muito importante. Nós temos alguns tipos de assessorias, né? Fazemos vários tipos de assessorias dentro do perfil e fazemos também assessorias personalizadas dentro da necessidade do nosso cliente. Porém, nós não possuímos essa assessoria que só trabalha no dia, né? Nós temos a assessoria que é um pouco mais básica, um custo-benefício melhor. Porém, não é só no dia. É uma assessoria aí que inclui toda a parte de consultoria que os noivos têm, as dúvidas que eles têm ao longo do planejamento, porque garante aí que o nosso cliente corra menos risco ali no grande dia deles e a frustração, né, evita qualquer tipo de frustração. Então, hoje a gente pode, né, com mais conhecimento, a gente foi adaptando aí as nossas assessorias dentro do nosso perfil de qualidade, que é o que a gente preza,
né, sempre entregar o melhor para o nosso cliente. Por isso que a gente vem se capacitando, né, no mercado, vem estudando aí para trazer sempre melhorias, porque casamento é algo sério, então demanda muita concentração, muita dedicação, muita responsabilidade. Então eu sempre falo que não tem essa, você só vai trabalhar no sábado. Não, a gente trabalha todo dia, toda hora, dentro da necessidade, horários específicos que o cliente precisa. A partir do momento que vocês são contratados, além, assim, não tô trabalhando, fazendo uma pesquisa, nem nada, mas o simples fato de vocês serem o suporte ali já, né? Sim, já é o trabalho. E eu acho que uma das coisas que mais deve prejudicar ali o andamento do casamento é esse achismo, né? Tipo, por exemplo, quanto menos os noivos sabem o que eles contrataram, como contrataram, quem vai, por que vai e tudo mais, eu acho que vai ter. Aí são criadas expectativas. Eu acho que esse alinhamento de expectativa de quem conhece do assunto faz com que eles consigam visualizar melhor o que vai acontecer. Isso traz mais calma, mais paz, porque eu não fui uma noiva surtada, até porque o meu casamento foi bem simples, mas tem muitas noivas que elas ficam muito ansiosas, é muita coisa pra lidar. Sim. Então, quanto mais segurança elas têm ao longo do processo ali, melhor elas vão se sentir, eu acho que mais tranquilas pra aproveitar o dia, né? Você falou de 2 pontos que eu vou citar. Que é da expectativa que os noivos criam, isso é algo inevitável. Virei noivo e já tô criando expectativas e criando fantasias na cabeça. Isso é algo muito comum, né? A maioria cria aquela fantasia, eu vi uma decoração, às vezes a noiva chega em mim e fala, Tainá, eu tenho um orçamento X pra decoração. E aí quando ela me manda as referências, eu falo, meu Deus. Isso foi 5x? Então, assim, os noivos criam muita expectativa, né? Então, isso é normal. E aí, o que acontece? Eu sempre falo pra gente nunca se basear nas expectativas que a gente encontra no Google. Porque eu pego uma referência do Google e aí eu quero que um profissional faça referência igual. Esse profissional não vai fazer igual. E aí, o que acontece? Eu mando a referência do Google, o profissional não me entrega aquilo que é a referência do Google, pode me entregar algo parecido, mas não é aquilo. E aí, a noiva se frustra porque não foi entregue o que ela contratou, mas não é que não foi entregue o que ela contratou, é que cada profissional trabalha da sua forma. Então, o que eu falo sempre pros noivos, nunca pegam referência da internet. Sempre pegam uma referência do profissional. Entra no perfil do profissional, no Instagram, pega uma foto referência daquilo que te agradou, e a gente solicita o orçamento dentro daquilo que é o seu perfil. Por quê? É mais próximo, né, do fornecedor, do decorador chegar daquilo que a gente viu do perfil dele, do que chegar naquilo que a gente viu no Google. Então, e cada fornecedor trabalha com a sua marca registrada. Tem fornecedores que eu não preciso nem ver o arroba que postou lá, Você quem é a decoradora. Quem é. Só pela decoração eu já sei quem que é. Entendeu? Então, assim, eu falo que a decoração é igual uma arte, né? Eles assim, não vão mudar drasticamente só pra... Cada decorador tem o seu perfil. Então, isso daí é a expectativa que as noivas criam. Então, quando não sai dentro daquilo que a gente planeja, a frustração é muito maior. E outra coisa também que envolve a ansiedade, né? A ansiedade também é um ponto inevitável que todos os noivos passam, as noivas passam em excesso, os noivos ainda dependendo, a gente tem noivos que são mais ansiosos que as noivas, mas é a minoria. Então, assim, a ansiedade é algo inevitável. Eu sempre falo que no mês final, no último mês, é um pouco mais intensa. Mas, se a ansiedade, ela vem de uma forma, eu não tô conseguindo dormir há 1 ano, há 7 meses, porque eu já tive clientes assim, Tainá, faltam 8 meses e eu não tô conseguindo dormir. Meu Deus. Aí são situações que tem que ser trabalhada, né? Transtorno, né? Daí tem que ser, então, são situações que a gente tem que trabalhar com outros profissionais, então... porque não dá pra você levar 1 ano de Não. pré-casamento surtando, Não. gente, não é imagina saudável, na né? semana desse casamento, né? Então dá uma crise de ansiedade, nem tem casamento. Porque, então, são algumas situações que a gente tem que lidar, que a gente já é acostumado a lidar. Porém, quando vem de uma forma mais intensa, a gente tenta auxiliar aí a pessoa para procurar, né, um especialista da área, porque a gente cuida de organização de eventos. Porém, né, a gente auxilia aí no que for necessário para o nosso cliente, porque isso faz parte também, né? Não adianta organizar um evento e não ter os noivos ali, né? Então, as peças principais. Isso. A gente tá montando um pacote personalizado para 2026, né? Que eu me formo em psicologia o ano que vem. Aí em 2026 eu já queremos incluir no pacote uma terapia, né? pra essas Lindo, noivas, perfeito, porque Sim. o que deve ter não, o que existe de história de altos conflitos
né? Entre Sim. noivo e noiva no decorrer do planejamento. Muito. Isso é normal acontecer. Tanto é que a gente já teve até algumas separações, né? Ao longo desse processo, porque não é um processo fácil. É um processo que envolve o quê? Divergência de opiniões, né? Tem alguns noivos que falam, deixa que ela decide. Mas tem alguns noivos que querem escolher algumas coisas e aí entra em divergência, né, com a noiva. Isso é algo que pode acontecer. O segundo maior ponto, quer dizer, eu coloco como o primeiro, é a questão financeira, né? Despesas, muita despesa que envolve a organização de um casamento. Às vezes entra um desemprego, entendeu? Então, todas essas coisas podem acabar se interferindo durante o planejamento. E eu penso que também, assim, um percentual dos casais talvez já morem juntos, Sim, talvez sim. já tenham ali um contato e tal. Mas casais que vão realmente casar naquela vibe mais tradicional, não moravam juntos antes e tudo mais, eu acho que é muito maior, porque realmente quando você casa, você vai morar junto com a pessoa, você sabe dos gostos, sabe de tudo e tudo mais. Ali, no pré-casamento, é uma prévia do que vai ser, porque você precisa fazer pessoas diferentes, opiniões diferentes convergirem pra uma coisa acontecer. Sim. É quase guardadas as devidas proporções, como diria o meu pai, a criação de um filho, né? Porque precisa ter a opinião dos dois, o toquezinho dos dois ali, pra algo em prol de ambos funcionar, né? Isso. E se assim, não deu certo no planejamento do casamento, a chance Fique de atento. no casamento não ser muito bem sucedido é grande. Porque se já começou a divergência ali de informações, a divergência de opiniões, né? O conflito financeiro, isso são problemas que esse casal teria também, né? Na vida de casal. Todos os Mesmo casais assim, passam por foram isso. poucos, né, amor? Foram poucos. Pouquíssimos. Que separaram antes. Pouquíssimos. do A gente casamento. não teve muitos casais assim. A gente espera sempre que uma porcentagem, né, normal, um ou outro dentro de uns 50. Até porque é um período, dentro. como você falou, começa muito antes, né? Assim, Isso. por mais que a gente não queira, muita coisa acontece em um Isso ano e mesmo. meio, 2, né? Sim. Então, tipo, a gente, no tempo inteiro que a gente trabalha com assessoria, né, vamos completar 9 anos, né? Nesse tempo inteiro de trabalho, nós presenciamos, eu acho que muitos divórcios na pandemia, foi a época que a gente mais sofreu com divórcio, com separações. Então, a gente teve muita separação. E ao longo aí do tempo, são pouquíssimos casos que a gente tem pra falar mesmo. Não, aconteceu. A maioria dos nossos casais permanecem firmes até a data do casamento. É claro que tem alguns que depois de 2, 3 meses separaram, sim. Eu já maquiei também Mas- noiva na época que, tipo assim, casou 3 meses depois. Sim, a gente também já passou por Casamento isso. lindo, você fala, nossa, o que será que A aconteceu? gente também já passou por isso. Casamentos, assim, perfeitos, que todos desejariam. E aí, gerou uma separação em pouquíssimo tempo. Mas, pelo menos, viveram aquele momento, né? A gente nunca sabe do dia de amanhã, né? Tudo pode Exato. acontecer. Então, assim, mas a maioria é bem tranquila em relação a isso. Tem casos, sim, mas não são muitos casos. E uma pergunta até nem tem a ver necessariamente com casamento, mas vocês fazem a parte de assessoria cerimonial de outros eventos, aniversário, X, ou vocês focam mais ali em... Sim, hoje, né, o que a gente mais vende é casamentos, porém nós atendemos diversos tipos de eventos, desde corporativos, debutantes também atendemos bastante. Até porque é quase um mini casamento ali, Sim, né? Dependendo do debutante, ainda eu acho que é um pouco mais difícil de trabalhar. Formatura também, mas a gente não pegou nenhuma formatura ainda. A gente pretende Nossa, já entrar nessa é um área. super assim. case, né? A gente pretende, mas eu acredito que pra quem faz casamento, a formatura ainda é mais simples. A quantidade de pessoas é maior, mas o enredo todo não é tanto quanto um casamento, sabe? É mais fluido, parece, né? Sim, porque cada um vai ter a sua função ali, né? Vai ter a pessoa que vai. E as pessoas investem também. E também né? e também é um grupo de Investimento pessoas, alto. né? Ah, Então, é verdade, é um investimento né? mais diluído, né? É. sim. Então é mais tranquilo, acredito eu. Mas a gente faz corporativo, a gente já trabalhou, a gente faz aniversários, então a gente faz diversos tipos aí de eventos. É claro que às vezes a pessoa não quer pagar um assessor pra cuidar de uma festa de 1 ano porque achou caro. Mas nós atendemos também festa de aniversário e tudo mais. Ah, mas é aquela vibe de expectativa versus realidade. Você quer Sim. ter o aniversário do neném da Virgínia? Você tem que ter Tem que ter um assessor por um trás. assessor por trás, porque uma coisa daquela não acontece, Sim, tipo... não, Isso é eles verdade. não foram atrás de nada. Com certeza, a Virgínia tem um assessor que cuida de todos os eventos pra ela. eu queria mais ou menos nessa vibe aqui. Ou às vezes ela nem dá opinião, né? Às vezes o É. próprio assessor já traz aquilo que é dentro do... Do Ela mood pode do até, momento, ela pode talvez, até né? opinar em alguns detalhes. Olha, isso daqui eu não abro mão.
Mas eu acredito que o assessor, ele corre atrás ali Faz muito da sentido. maioria. Até porque, entrando até um pouco na minha área, ela já tem o branding e a imagem que ela quer transmitir no Sim, momento. Eles vão sim. trabalhar alguma coisa muito Então, estratégica. eles já né? conhecem mesmo. muito, né? Ela não vai ter um assessor por cada evento. Ela vai ter um único assessor que vai cuidar de todos os Da eventos vida e até da o fim de carreira vida. dela. Sim. Aham. Porque as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas veem isso como algo muito importante, É né? necessário, faz Sim, todo é sentido. necessário. Não é um luxo. É muito necessário, assim. E eu falo assim que a assessoria não é só em casamento. É que casamento é um momento único, então as pessoas investem porque elas têm medo de dar algo errado. Mas às vezes, por exemplo, a festa de 1 ano. Eu conheço pessoas que fazem festinha de 1 ano pro filho como se fosse um casamento. Né? E aí, às vezes, não tem organização, não tem planejamento, no meio do caminho dá tudo errado. Né? Eu já vi diversos relatos de pessoas que foram em festa de aniversário, em chá de bebê e falam: meu Deus, Tainá, a gente nem conseguiu comer, a comida acabou antes do tempo, a gente veio embora com a barriga vazia, foi uma bagunça. Então, assim, por quê? Porque não tem um planejamento, alguém cuidando ali da parte de organização. Então, a assessoria não é somente para casamento. A assessoria é pra você que quer um evento bem planejado, né? E você não consegue, por exemplo, falo enquanto uma pessoa que faz eventos esporadicamente, né, sobre empreendedorismo e tal, eu fui aprendendo muito sobre o que tinha que ter de tal coisa, assim, em termos bem básicos, lógico, mas muito na prática, porque quando você tá lá por exemplo, desempenhando a sua função, que no meu caso era palestrar, no caso dos noivos é casar, você não consegue ter a visibilidade do todo, de Não. como as coisas precisam Sim. acontecer, Uhum. né? Então, assim, ok, eu tive e tenho tempo pra ir ajustando de um evento pro outro, porque é mais de um. Agora, casamento é um só, né? Se aconteceu ruim ali, tipo... Vai ser aquilo ali. É aquilo ali que então, tem e a pronto. gente tem que evitar. Eu falo assim que qualquer possibilidade tem que ser evitada. Ah, é possível dar errado, então a gente não vai fazer. Se tem a possibilidade, a gente simplesmente não faz. Vamos assustar um pouquinho as pessoas. Ó, eu sei que vocês já contaram um pouquinho da história do casamento de vocês, que foi que motivou tudo, mas tem alguma história, assim, que vocês, assim, foi muito marcante, sem expor, sem nada, mas que foi muito marcante de algo, tipo, poxa, foi muito complicado? Ah, sim, teve. Teve a situação de uma Teve debutante. várias. Na verdade, a gente teve várias, mas eu falo assim que a que mais constrangiu, que não foi só a equipe de assessoria, na época a gente não estava fazendo assessoria, e sim o cerimonial, que é cuidando do evento ali no dia. Então, esse é um risco que a gente corre, né? E aí a noiva não. A mãe da debutante tinha feito todas as contratações, e aí ela veio contratar a gente, assim, muito em cima. E aí ela falou assim: ai, Tainá, eu já tô com tudo pronto, eu preciso só que você vai com a equipe pra organizar, pra recepcionar e pra direcionar tudo e tudo mais. Primeiro, hoje, ponto errado, né, que a gente não trabalha mais. O cliente, ele não traz documento de cronograma, cortejo, checklist. Quem faz isso somos nós. Porque nós já temos um protocolo pra gente seguir. Então, no nosso protocolo, nada passa batido. O cliente, ele não entende. Ele vai pegar no Google e ele vai usar como referência. E o Google, né, pode ser uma arma também. Porque às vezes as pessoas têm coisas boas, mas tem coisas que são cruéis. Então, ela veio com esse documento e falou que não queria que a gente alterasse, que o documento estava pronto e tudo mais. Então, tá, a gente respeitou e fez. Porém, né, a experiência vai fazendo a gente criar, né, várias estratégias aí pra gente não errar mais. Foi bem no começo também, né? Foi bem no começo, assim. E a gente queria pegar bastante eventos, né? A gente acaba pegando umas coisas que a gente não Eu deseja. sempre falo que é bom pra É. construir repertório, né? O que É. fazer e o que não fazer. Porque ela queria que eu fosse o celebrante dela. E eu não tinha conhecimento nenhum de oratória e nem nada. Eu tive que ser o celebrante do... Te colocar numa saia. Sim. Meu E Deus. Uma aí- coisa que a gente não faz é fazer serviço que não é... Não Hoje foi em Cada dia, nós, combinado. né? Isso. hoje em dia, assim, você quer um celebrante? Nós não atendemos. A gente indica um celebrante, porém, que aconteceu na época, ela não queria pagar. A gente até cotou um celebrante, era mais de R$1.000 na época. E ela não queria pagar, simples assim. E ela falou assim, eu só quero uma pessoa pra ler. Não precisa ser um celebrante, já está pronto, é só ler lá na frente, qualquer um faz. E aí meu marido não pode ler, porque ele vai entrar na hora das homenagens Queria e uma tudo voz mais, e masculina. precisa ser uma voz masculina. Eu falei, olha, se for só pra ler, ele consegue ir, porém não vai transmitir emoção, porque ele não é profissional. Pronto. Não vai ser uma celebração, vai ser uma leitura. Ela, não tem problema, é isso mesmo que eu quero, não sei o quê. E aí ele foi e fez, leu. Aí foi uma humilhação, assim, porque depois da leitura, né, vinha uma valsa da Ela debutante, era e depois... professora, né? Dona de escola. Imagina a Isso. pressão.
Isso. E aí a debutante ia fazer a dança lá, a valsa. E aí nesse tempo, a própria mãe da debutante passou a música errada da valsa, tanto pra mim, quanto pro DJ, quanto pro buffet. E aí, né, até explicar que focinho de porco na tomada, na época, a primeira culpada, quem foi? A cerimonialista. A cerimonialista. Só que primeiro ela não meteu a boca em mim, ela meteu a boca no DJ, que era o contratado do buffet. E aí ela falou, a menina, na hora, não é essa música que eu vou dançar, no meio de todo mundo. Não é essa música. Para tudo. Aí ela tava lá já posicionada, aí a gente foi tentar resolver, a gente viu que realmente a música que a mãe dela tinha mandado era aquela. E aí a gente falou assim, ué, mas a música que... Não tem outra música, só tem essa, valsa, né? E aí a menina não dançou, ficou lá no meio, aí foram tentar pegar a música num celular, a irmã dela. Aí acharam a música. Aí colocaram a música da menina. Chegou na hora das homenagens, né? A mãe da debutante já tinha reclamado de praticamente tudo da festa. Ela reclamou que a bebida que o barman tava servindo tava estragada, azeda. Tipo, podre, vencida, sabe? E foi super antiético, que ela fez isso na frente dos convidados. Nossa. Assim, a fila super grande, né, do bar. E aí ela tomou... Nossa, isso aqui tá estragado. Esse leite condensado que vocês estão servindo tá estragado. E o bar não era contratado do buffet, ela contratou a parte, né? Então, ela reclamou disso. Depois ela reclamou que o DJ era muito ruim. Reclamou da leitura do Lucas. Reclamou do buffet em si, da comida. Falou que aquilo era um descaso, que aquele evento foi o pior evento da vida deles. Porque eles são diretor de escola e não mereciam passar por isso. Só que assim, até os convidados ficaram muito constrangidos, assim. Foi tão antiético o que eles fizeram, que você via que os convidados, assim, meio que se silenciaram, sabe? De vergonha alheia mesmo. Mas você esqueceu um detalhe. O pai da debutante, ela pegou o microfone do DJ e falou pra todo mundo que a festa tava uma bosta. Conta mais detalhes aí, o que ele falou mesmo? Na hora da homenagem, né? Ele ia fazer a homenagem, só que aí a gente esperando a homenagem, ele pega, essa festa tá uma bosta, porque eu sou diretor de escola, eu não mereço passar por isso. Porque estão servindo bebida azeda pros convidados, o buffet é horrível. Ele podia ter falado, viu, vamos fazer uma coisinha? Pega todo mundo seu bolsinho e vai pra casa, porque não era mais bonito. Não era? Que coisa feia! Que tava fazendo. E o pior é que os convidados estavam super aproveitando a festa. Os convidados em si, né? Eu não vi ninguém reclamando. Eles estavam aproveitando. As únicas pessoas que estavam mesmo, né? Péssimas ali. Tanto é que as meninas do buffet, depois disso, as garçonetes e todo mundo ali que tava organizando o serviço de buffet, ficaram lá, dentro da cozinha, chorando. Ai, que dor. O DJ falou assim pra mim, Tainá, olha, infelizmente eu não sou obrigada a passar por essa humilhação. Eu vou deixar a festa sem música e eu tô me retirando. Tá, eu falei, meu errado, Deus. não tá, com certeza. Eu falei, meu Deus, e agora? A festa vai acabar, né? Porque fazia, 2 horas de festa? Ia ter mais 3 horas aí, né? E aí ficou aquela sensação, assim, de, nossa, pior evento da minha vida, né? E eu falo assim que hoje, graças a Deus, como a gente consegue filtrar o tipo de cliente também. Então, esse cliente vai chegar pra gente, a gente já vai falar, a gente não atende essa necessidade. Pronto, Você quer isso, a gente não faz. Né? Ah, mas não tem como, a gente não trabalha. Então, a gente prefere nem atender. Mesmo, vai perder venda, não tem problema. É melhor perder venda do que perder a reputação no mercado. Nossa. Né? Então, a gente prefere. Faz todo sentido. Eu até ia brincar que vocês passaram poucas vezes por isso, porque as vezes que vocês passaram já foi intensa. Foi tipo um combo de aprendizados em um único evento. Tem uma outra situação que também virou um protocolo dentro da nossa empresa. Eu vou citar rápido para não tomar muito tempo. Imagina. Que foi a questão que a gente foi acusado de ter levado o dinheiro do sapato e da gravata. Só que assim, sempre foi protocolo. Desde quando eu a gente iniciou com a assessoria, eu passava isso em reunião pros noivos. Olha, não é nossa responsabilidade, dinheiro, tanto, a caixinha pra lua de mel, o sapato e gravata, isso não é responsabilidade da equipe de assessoria. E aí eu já deixava avisado em reunião. E eu já tinha avisado esse casal, né, referente a isso. E aí, o que eles fizeram? Eles já estavam cientes, chegou no dia ali do evento, passou o sapato e a gravata, eles fizeram uma caixinha de QR Code personalizada, MDF, colocaram todo o dinheiro lá dentro. E aí, como era protocolo, eles retiraram todo o dinheiro, acho que a noiva entregou pra irmã, e o noivo entregou pra um primo, né?
E aí guardaram o dinheiro e a gente pegou a caixinha vazia, sem dinheiro, e levamos pra salinha da noiva. Até porque pra gente poder guardar, a caixinha tem que estar vazia, porque já é protocolo. Então sempre a gente aderiu a gente fez dessa forma. E aí, o que aconteceu? A mãe da noiva entra na sala da noiva. Isso a gente já tinha ido embora, a festa já tinha acabado. Tinha algumas pessoas aleatórias ali no salão. E aí, a mãe da noiva entra no quarto e fala assim, levaram o dinheiro do sapato e da gravata, porque as caixinhas estavam vazias. Só que ela já tinha bebido, Ao invés de casamento. perguntar, ela... Era um casamento evangélico, né? Só que a noiva tinha ganhado um bar de um padrinho. E a mãe, que não bebia, que era evangélica também, acabou bebendo um copo, uns 2, mas assim, super descontrolou ela. Porque como não era acostumada, então ela começou a dançar lá na pista, ela começou a causar na festa. E aí, ela acusou primeiro os garçons, falando que os garçons tinham roubado o dinheiro. Nossa. E aí, ficou naquele impasse, a cozinha já tava terminando, limpando tudo já pra ir embora. Acusou a cozinha, e aí a moça falou, não, a gente não pegou nada. E a assessora tinha acabado de ir embora, tava no meio não, a gente tava saindo pra deixar uma assistente na casa dela. E aí meu celular toca, a moça do buffet. Oi, Tainá, tem como você voltar aqui? Aconteceu imprevisto. Eu falei, mas que imprevisto? Porque a gente saiu daí, tava tudo certo. E eles não queriam que a gente guardasse os pertences da sala da noiva, porque é protocolo também, a gente finalizou o evento, a gente guarda tudo. E como eles falaram, a gente não vai embora agora, deixa que depois a gente guarda, o carro não tá aqui, a gente vai ter que trazer o carro e tudo mais. E aí a gente guarda depois. E aí tudo bem. Aí ela falou assim, então, porque a mãe da noiva falou que o dinheiro do sapato e da gravata não tá aqui. Eu falei, como assim? Mas não tá aí mesmo. O dinheiro do sapato e da gravata, os noivos guardaram em outro lugar. É protocolo nosso, então a gente não deixa dinheiro guardado em sala da noiva, principalmente lá, porque lá não tinha chave. Era aberto. Tinha porta, porém não tinha como trancar, e tinha uma criança que era autista, então assim, a criança entrava toda hora, abria, fechava a porta, né? Porque vocês sabem, né? Eles não param. Então, a gente não conseguia ter muito controle dessa salinha. Então, a gente não deixava nada ali de valor, nem celular, nada. Porque às vezes o menininho entrava, deixava a porta aberta, saía, deixava a porta aberta, algum convidado podia entrar. Então, a gente não tinha como trancar. E aí, não ficou nada de dinheiro lá. Só que ela acusou a gente. Aí ela falou que abriu um boletim de ocorrência contra a gente. E aí, nisso, né? Depois de muito impasse, ela falou que abriu um boletim, a gente falou, também iremos abrir um boletim de calúnia e difamação, você está acusando a gente de algo que a gente não fez. Não, ela acusou eu, né? Aí eu falei assim, já que você tá me acusando, vamos aí, eu chamo a polícia, a gente abre um boletim de ocorrência, aí acalmou ela, aí ela ficou mais quieta. E ela falou tudo antes de confirmar com os próprios noivos. Sim. Na verdade, a noiva não sabia nem no dia depois. Não sabia. Porque depois eu entrei em contato com ela no outro dia, eu falei assim, eu gostaria de saber o que aconteceu ontem, se foi encontrado dinheiro. Aí ela mandou assim pra mim, Tainá, não vamos se preocupar com isso, a festa foi maravilhosa, vamos ficar preocupando com bobeira? Resumindo, achou o dinheiro. Aí eu peguei e falei admitir. assim, viu, eu queria saber se vocês encontraram, não encontramos o dinheiro. Eu falei, tá bom, mas eu vou passar pra Jéssica o ocorrido, né, que era o nome da noiva. Eu tenho várias noivas Jéssica, então ninguém vai saber. E aí acabou que ela falou, não, pelo amor de Deus, não fala pra ela não. Não fala pra ela. Aí colocou um monte de coraçãozinho, 2 amiguinhas se abraçando na conversa. Vamos esquecer esse assunto, a festa foi maravilhosa, o casamento foi perfeito, mas não fala pra ela não. Aí eu falo ou não falo, né? A noiva na lua de mel vai acabar com a lua de mel da noiva, a noiva vai ficar envergonhada. E a noiva não tocou nada no assunto, tanto é que ela colocou uma foto, né? Mandou uma foto pra gente, agradecendo pela realização do sonho, por a gente fazer parte do sonho. E ela não sabia mesmo da história, porque senão ela teria comentado, né? Ou pedido desculpa, Sim. né? E na hora que a gente tava retirando a caixinha, eu vi a irmã dela, abriu uma carteira vermelha e colocou todo o dinheiro lá dentro. Então, assim, porque como a gente vai pegar a caixinha, a gente tava ali perto, né? Eles retiraram todo o dinheiro. Então, isso eu realmente vi. Eu presenciei essa situação. Então, com certeza, ela não sabia de nada. A mãe não sabia. E aí, a primeira coisa que fez foi acusar os fornecedores. Porque eu acho que ela já estava nessa intenção mesmo, sabe? Porque ela entrou lá e foi ver direto a caixinha de dinheiro que estava vazia. Tanta coisa tinha lá na sala, entendeu? Então, acho que já bebeu, já ficou meio alterada, ficou meio fora de si. A bebida revela, né? Tipo isso. E aí, depois disso, a gente criou, né? A gente tem uma pessoa que cuida da parte jurídica, porque é muito importante. Então, assim, caso
fatos aconteçam novamente, a gente já tem uma pessoa jurídica ali para dar andamento se a gente precisar entrar com alguma ação mesmo. Porque, querendo ou não, é o nome da empresa, então a gente preza o nosso nome, né? Então é uma responsabilidade enorme. E a gente não pode sair levando, né, sendo caluniado Nem ou de difamado, brincadeira, com né? certeza. Sim. Isso é algo muito grave, né, que ela cometeu. É algo muito grave. Se fosse qualquer outro profissional, teria, sim, entrado com uma ação contra ela. Mas, assim, então a gente resolveu ter uma parte jurídica porque a gente não sabe da índole de ninguém, né? E às vezes tem realmente pessoas que bebem e saem fora, né? E saem fora de si. Então, essa foi também mais uma das situações que a gente passou. E tem diversas situações, né? Tem lá no seu Instagram, né? Tem no meu Instagram. Casos que legal. bizarros. Casos bizarros. Que legal. E assim, ó, uma das coisas que fica mais claro pra mim é o quanto é literalmente um investimento, né? Sim. Porque o conceito de investimento é você paga pra algo que te retorna. Nesse caso, talvez não monetariamente, mas assim, é um investimento para que você não tenha outros gastos, dor de cabeça. Também, né? Inclusive essa questão processual, por exemplo. Digamos que os noivos não tivessem sei lá, cerimonialista, assessoria e tudo mais. Se acontece algo que envolve um jurídico ali, porque pode acontecer um embate entre os próprios noivos e um dos prestadores ali. Nesse meio de caminho, vocês podem, inclusive, ser uma prova, um facilitador no meio e tudo mais. Sim. Na verdade, a gente faz todo o controle dos fechamentos de contrato e análises de contratuais. Até porque a gente não sabe disso, né? Então a gente, assim, a gente sempre pega os contratos com antecedência, a gente lê os contratos e no dia a gente confere item por item que foi contratado. Então, assim, caso a noiva contratou 8 arranjos na cerimônia e aí chegou lá, tinham 6. O que a gente faz? A gente informa o profissional, olha, no contrato foram contratados 8 e aqui só tem 6, você vai providenciar os outros 2? Fala, Tainá, realmente eu esqueci, não me toquei, muito casamento, a gente vai providenciar. Às vezes tem aquele fornecedor que faz vista grossa, ignora, não responde, vai embora. E aí o que a gente faz? A gente notifica, a gente anota aquilo que foi lesionado, né? Aquilo que não foi entregue. E a gente pede para alguma testemunha ali que tá trabalhando, um buffet, alguém para assinar, para comprovar que não estava realmente. E aí depois, quando termina tudo, não vai ser durante o evento, não vai ser na hora que a noiva chegar, viu, noiva? Tá faltando Ai, olha aqui. Nossa, os olhos dela só olham pra lá, isso né? não se Coitada. faz, né? Não, jamais. Então a gente vai deixar pra alinhar essas questões no final de tudo. Né? Até porque não estragar o dia ali, porque é um arranjo a mais, mas gente, qualquer simples detalhe pra noiva ali que tá naquele nervosismo, Tá intenso, no ápice né? da adrenalina, aquela informação pode ser o fim. Então a gente não passa nada, mas pode acontecer, por quê? Porque a gente trabalha, a gente depende de outras mãos de obra, né? Então não tem como a gente garantir algo, porém a gente tá ali pra fazer o controle do contrato, pra garantir que o que foi contratado Isso está sendo importante. entregue. Muito. Às vezes tem aquele fornecedor que, como não sabe que, tem assessoria, não tem, então tem mais flexibilidade de trabalhar. Já vai passar Foi contratado essas taças, mas eu não vou levar essas não, vou levar as outras que eu já tenho. E aí, porque não tem ninguém pra fazer esse controle, pra fazer essa conferência. Então, por isso que às vezes muitos fornecedores, os bons fornecedores, eles amam a assessoria, porque eles sabem que a assessoria vai ali certinho, eles não vão coordenar. Agora, os fornecedores que gostam de dar aquele jeitinho brasileiro, não vou levar esse aqui não, eu coloquei aqui de brinde, mas eu não vou nem dar esse brinde, eles nem vão perceber. Esses fornecedores são os que abominam a assessoria, os que não gostam, porque eles não querem trabalhar dentro daquilo que eles fecharam com o cliente. Sabe aquela famosa frase que a gente ouve, na hora de fechar 1000 maravilhas, depois a pessoa some? Então, a gente sofre, assim, às vezes com esse tipo de fornecedor também. E vocês, por exemplo, na hora que a noiva, o noivo fecham e tudo mais, eles vão passar ali um briefing, por exemplo, do que eles querem e toda a parte de pesquisa, de possibilidades, por exemplo, eles têm um orçamento, eles querem tal coisa. Você traz as possibilidades antes de fechar? É assim que funciona? Isso. Na verdade, a gente inicia o planejamento dentro do budget do casal, que seria o orçamento que esse casal tem disponível. Né? E às vezes tem casais que chegam realmente com um orçamento muito fora da realidade, porque não é porque eles não têm orçamento, é porque eles não entendem qual que é o valor do mercado. Isso é normal. Às vezes eu falo assim, qual que é o budget? Tainá, eu tenho tantos mil. Falo, meu Deus, mas dentro de um casamento isso é meio que impossível, né? A gente fazer.
Aí eu falo assim, olha, a gente consegue atender aí tantos por pessoa, mais ou menos, né? Você precisa ter muito tato também, né? Pra Sim, falar. Porque vão muito ter jogo de casos cintura. da pessoa não ter noção e jogar abaixo ali. Vão ter casos da pessoa ter um sonho Sim. E aí você precisa, tipo, não ferir a pessoa. Precisa ter todo um tato, Que é a né? maioria dos casos. Eu falo assim, que é muito fácil ser assessor do Neymar. Por quê? Ele tem verba, né? Então, com verba, a gente consegue Qualquer coisa. qualquer coisa. Então, assim, e não é a realidade da maioria, né, das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar aí com diversos estilos de casais, diversos orçamentos. Então, fica mais difícil, sim, o nosso trabalho, né? Então, assim, a nossa análise vai ser, a nossa indicação, a gente vai analisar o perfil do cliente, qual que é o estilo do casamento que ele procura, qual que é o orçamento que ele tem, né? Ah, é uma noiva mais clássica, é uma noiva mais moderna, é uma noiva mais descolada, é um casal que é um casamento mais personalizado, ou é um casamento mais cultural, mexicano, estilo não sei o quê. Então, assim, tudo vai depender, né, do perfil de casamento que aquele cliente busca, tá? Então, assim, dentro do perfil e dentro do orçamento que ele tem disponível, eu farei as indicações de fornecedores. É claro que às vezes eu chego no cliente e falo assim, quanto que você tem pra decoração? Aí a pessoa não entende muito, fala pra mim, Tainá, 5 mil. 5 mil, praticamente, é um orçamento muito difícil de encontrar uma decoração nesse valor. Porque é um orçamento muito baixo, né? Então, assim, tem noivos que não entendem que uma decoração custa muito mais que 5 mil. Então, eles falam, meu orçamento pra decoração é isso. Mas, na verdade, quando a gente começa a fazer umas pesquisas, eles veem que aquilo tá muito fora da realidade. E aí, por isso que eu sempre falo pros noivos, olha, a gente consegue chegar até tantos mil, mas vai depender porque às vezes a gente acha aquilo que tá dentro do seu orçamento, mas não é aquilo que você realmente quer. E aí, o que você realmente quer tá um pouco mais acima. E aí, acaba passando um pouco do orçamento que a gente tem. Mas eu falo que o orçamento, praticamente, é a base que a gente tem pra gente ter um planejamento, né, bem feito. E não adianta o cliente vir com 100 mil e a gente gastar 200 mil. E se no final ele não tiver os 200 mil pra pagar? Então, o planejamento, ele é algo muito individual, né? Ele vai muito dentro daquilo que o cliente tem mesmo. Obviamente, vamos deixar registrado todo esse processo. É após a contratação e confirmação que vocês farão a assessoria. Ponto. Isso. Não é, tipo, no orçamento que vocês vão entender essas etapas para passar um orçamento para esse cliente. Então, imagino que dentro dos pacotes de vocês, casamentinho, casamentão, devem ter praticamente o mesmo peso aí, né? Assim, tem alguns lugares, algumas regiões do Brasil que não funciona dessa forma, né? Os assessores, eles cobram uma porcentagem dentro daquele orçamento que o casal tem. Então, por exemplo, o casal vem com 200 mil, 300 mil. O assessor vai ganhar uma porcentagem ali de 5%, de 10%. Quanto mais caro o orçamento, sim, entendi. Então ele se adequa. Porém, aqui na região, a gente não consegue fazer dessa forma, né? Porque a realidade é outra. Então, a gente tem 3 pacotes. Então, a gente tem um pacote um pouco mais acessível e um pacote um pouco, né, mais caro. Então, o cliente, ele vai fazer análise, ele vai ver aquilo que cabe dentro do bolso dele. Então, por isso que nós temos essas 3 opções, porque a gente consegue atender diversos tipos de público. Às vezes, o cliente chega em mim, Tainá, eu queria muito a sua assessoria, eu te sigo, eu acompanho o seu Instagram, eu amo você é uma pessoa que tem carisma. Tem noivas que chegam assim em mim e já fala, vim pra fechar porque eu tô te seguindo, eu gosto de você. Porque afinal de contas, é uma pessoa importante pra você ter perto de você, né? Tem que ter afinidade, tem que ter essa coisa. Muito, muito. Tem umas que não perguntam nem preço, né? Não. Vou fechar com você e pronto. Tem umas que não. é Tem umas muito que legal. falam, eu quero marcar uma reunião, já te sigo, eu amo seu Instagram, já te acompanho e eu quero a reunião pra gente fechar. E aí nem pergunta preço. Esses clientes, eu entendo que eles reconhecem realmente o seu valor, né? Então, mas nós atendemos diversos tipos, por quê? Porque eu acho que é muito importante, sabe? Desde o casamento mais simples, a pessoa ter uma organização. Às vezes tem cliente que chega e me fala, Tainá, mas meu casamento é simples, nem sei se vai... Eu falo, gente, como assim? O casamento simples também demanda organização. Mesmo que eu tenha um casamento simples, não significa que tem que ser um casamento simples, super bagunçado, sem um planejamento financeiro. Eu tô rindo porque o meu foi super simples. eu que fiz tudo, tipo, de bate-pronto. E com certeza, com o que eu gastei pro tamanho do casamento que eu tive, dava pra ter pagado uma assessoria. Porque eu fiz... Sabe quando você faz tudo de primeira, assim, tipo, nem vi nem nada? Pro que eu tive, pelo que eu investi, com certeza eu poderia ter tido uma pessoa pra poder me ajudar no todo ali. Sim. E aí, comigo, foi essa coisa que você falou da igreja. Eu nunca tive sonho de ter festão, sempre a cerimônia em si.
Se eu tivesse tido uma assessoria, com certeza essa assessora devia ter falado, você tem certeza que você não vai querer filmar? Me conta um pouquinho da sua história. Não, Gabi, com certeza você vai se arrepender de não ter filmado. A pessoa consegue, tipo, te dar uma visão. E teve uma cena que acho que foi muito engraçada, assim, pra gente. Aqui eu e o Márcio, como eu falei, a gente leva tudo muito na boa, mas foi numa churrascaria depois. Ah, mas é simples, uma churrascaria, não precisa. Uma coisa que eu senti que fez falta alguém foi na hora de entrar. Porque quando a gente chegou, já tava todo mundo lá. Aí, tipo, os dois lá na porta, tá, beleza, e agora? O que a gente faz? Entraram do nada. Entraram do nada. É, muito esquisito, foi meio constrangedor, sabe? Hoje a gente ri, mas tipo, ó, pra você ver, uma coisa super simples que faria uma super diferença. Direcionar as pessoas, falar e tudo mais ali, tipo, básico, mas que faria a maior diferença. Faz muita diferença. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Há quantos anos? Eu casei em janeiro de 2019. Foi no Trevisan aqui, que era ainda um pouquinho antes de virar Trevisan, era Estância ainda. Foi na partezinha do lado e a igreja ali bem perto também. Mas foi engraçado, teve umas coisas engraçadas, assim. Eu não teria nem tido foto direito com as pessoas, porque o espaço ali comportava 120 pessoas sentada. Mas cabia 120 pessoas sentadas, tipo, cadeira costa com costa. Então não podia ter as pessoas nem nada. A minha sorte foi que a gente tinha ganhado uma cabine de foto, painel, na verdade, só. Então, tipo assim, eu comi e fui lá pra frente. Aí a galera fazia fila pra tirar com a gente. Então eu só tenho foto com todo mundo porque eu fiquei parada no totem e todo mundo vindo até a gente. Então, tipo, a zoeira, a festa foi na fila, que a gente falava com todo mundo e tal. Não sei o que, foi simples de tudo, sabe? Mas você vê que, tipo, mesmo na simplicidade, dava pra ter melhorado uma coisa ou outra, né? Falta de conhecimento total, assim. Eu falo assim, que hoje não tem como. Ano que vem, eu e o Lucas, a gente completa 10 anos de casada. E aí, a gente vai fazer bodas, né, de 10 anos. E a gente vai fazer uma festa. Pra fazer um conteúdão de vlog, de preparação. Pra fazer muita coisa legal. E a gente vai, né... A gente vai fazer tudo aquilo. Apaga esse trauma que ela de tem. forma diferente. Nossa. Eu falo, a gente vai fazer tudo de forma diferente. Então, hoje a gente tem mais conhecimentos, a gente tem mais segurança pra garantir. Minha cabeça marqueteira, gente. Minha cabeça marqueteira. Você tá falando, eu já tô pensando. Um vlog de acompanhamento, construção e não sei o quê. E um comparativo. Muito legal. Então a gente pretende pra, né... realizar o sonho. Porque eu falo assim, que o sonho de casar... Eu nunca tive aquele sonho de casar. Porque tem pessoas que... nascem, dá 5, 6 anos, já falar, eu quero casar. Quero ir casar na igreja. Eu vou ser madrinha em outubro da minha prima. A minha prima tá que, nossa, assim, uma coisa de... E cada detalhinho do detalhinho do detalhinho. É muito interessante. Tem muitas mulheres que têm esse sonho. Tem mulheres que sonham. Eu nunca tive esse sonho, assim, que eu falo enraizado. Sabe? Quando nasce. Eu nunca tive. E tem mulheres que realmente têm. Tem famílias que a cultura do casamento já vem de infância. Então, os próprios pais já guardam dinheiro ali. Ah, a menininha nasceu. Já guarda o dinheiro, né? Pra festa de 15 anos, pro casamento. Então, o sonho é mais da sua mãe do que seu, né? Não, e outra, você nunca sonhou em casar, mas também nunca sonhou de ter uma bagunça no casamento, né? Então, dá pra enfrentar uma outra cerimônia. É que sim, eu nunca tive o sonho de casar, mas quando você se planeja pra casar, você não imagina que essas coisas podem acontecer. Não, jamais. Então a gente cria uma expectativa e um sonho. Assim, não era meu planejamento, porém, a vida me encaminhou e eu não me arrependo. Uma das coisas que eu não me arrependo, por mais que foi frustrante, foi de ter feito festa. Eu falo que foi a melhor coisa, assim. São momentos únicos, que, assim, não tem como você viver novamente. Não tem. Mesmo que vocês façam agora de 10 anos, não vai ser a mesma coisa. Porque a gente já é casado, né? Na época a gente não era. Então, assim... É um marco importante, né? Assim, você vê, assim, a gente que presencia, né? Tem pessoas que perguntam. Ai, Tainá, quando você vê as noivas entrando, você chora? Fala assim, eu não sou uma pessoa de chorar muito. Mas é claro que a gente, conhecendo a história do casal, emoção, né? A gente vê ali, olha onde eles chegaram, a gente fez parte desse momento. E eu vou falar que é uma sensação, assim, incrível, né? É uma sensação muito boa. Você fala muito sobre o financeiro, organização e tal. E você sabe que, assim, foi uma coisa que o Márcio e eu, a gente não viveu. Essa gestão e organização do financeiro pra casar. Porque foi um investimento baixo, a gente tinha ali e fez tal. E a gente, ele tem o canal do podcast dele também, a gente fala muito sobre isso lá. Que a gente foi viver a crise
de casal para se organizar sobre finanças durante o casamento. E eu vejo mesmo que muitos casais, quando passam por essa fase de organização do casamento, já entram no casamento com uma mentalidade pro financeiro muito mais bem alinhada. Mais madura. Mais né? madura. Porque eles já presenciaram essa questão de administração do esforço, financeira. da administração, da meta, do objetivo junto Sim. ali. Uhum. É muito legal. Isso é realmente. Caraca, adorei. Eu sei que a gente conversou nos bastidores um pouquinho sobre sua pretensão de levar todo esse conhecimento adiante, porque você tem muito conhecimento sobre isso, né? Dá pra perceber na sua fala, até quero deixar registrado um elogio mesmo, porque você fala num tom que transmite confiança. Eu não vou ter nenhum evento, nenhuma festa por enquanto, mas se eu tiver, já tá anotado. É um tom que você fala, beleza, ela sabe do que ela tá falando, os dois estão muito alinhados ali, tipo... Tô tranquila, sabe? Muito legal mesmo. Obrigada. Nossa, muito legal. E você, né, pode passar todo esse conhecimento pra frente. Você tem planos? Vocês têm planos pra isso? Sim, nós temos planos. Tô jogando spoiler? Tô jogando algum spoiler? Na verdade, assim, nosso plano a gente já pretende tirar do papel mesmo, né? Uhum. Mas nós pretendemos abrir, né, alguns workshops, alguns cursos, porque é um mercado que vem crescendo. Eu falo que a área de casamento, de eventos em si, é um mercado que ele só cresce, né? Assim, de um dia para o outro, eu sempre falo no meu Instagram que o mercado de eventos, ele num piscar de olho já mudou alguma coisa, já lança uma novidade e aí bomba. E é assim que acontece. Então, assim, a gente quer dar também alguns workshops referente às tendências que entram aí em cada ano, até para noivos mesmo, né? Porque os noivos têm muita dificuldade. E também para os profissionais, porque os profissionais, eles têm que estar sempre se atualizando no mercado. Eu sou assessor. A pessoa, eu sou assessora há 15 anos. Aí a assessoria dela tem que se atualizar mantém mesmo. há 15 anos. Não, se você é assessora há 15 anos, você tá se atualizando nesses 15 anos. Então, não é o tempo que vai te definir ser melhor ou não. E sim, né, o seu conhecimento que você vem agregando aí ao longo da sua experiência, né? Então, eu sempre falo que a gente pretende sim fazer um workshop, abrir alguns cursos até para cerimonialistas que querem iniciar aí no mercado, pessoas que já trabalham como assistentes de equipe cerimonial, trabalham com buffet e gostam da profissão, então a gente pretende sim. Uau! Nossa, com certeza vai ser um super curso, porque... Pra divulgar a nossa área também, que é muito desconhecida. Tem muito noivo que chega pra gente e pergunta, o que é uma assessora? Faz? O que é uma cerimonialista? Falaram que eu tenho que ter, mas eu não sei o que é. O que Muitos, come, onde vive, me conta Ou mais. quando tipo falam isso. assim, a minha tia vai fazer pra mim. Já... Nossa, aí quando a pessoa fala isso, aí é triste, porque eu falo, meu Deus, não entende realmente o que faz um assessor de eventos. E aí, se você for ver com os próprios profissionais, uma vez falando, gente, o risco de você colocar sua tia. Quando você coloca sua tia, o fotógrafo, ele tem que parar de fotografar pra organizar cortejo de cerimônia, porque a tia não sabe organizar. Né? E aí, o que acontece... Gente, é uma avalanche de prejuízos, né? Tipo, Ou o fotógrafo registra a entrada dos padrinhos, ele organiza a fila. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, quem que vira os cerimonialistas no evento? O povo de staff, os fornecedores que estão trabalhando ali. Os fotógrafos, os filmmakers, né? Até os musicistas vão tentar auxiliar em alguma coisa. O nosso foi o fotógrafo, né? O nosso foi o O fotógrafo. Alex. Muito bom Nossa, profissional foi. também. Assim, muito bom profissional. Ele que me acalmou, porque eu fiquei muito brava em algumas situações. Você tem jeito de ficar Não. braba mesmo. Por exemplo, eu não lembrei da hora do buquê, ninguém me auxiliou. A hora que eu fui jogar o buquê, já era que o povo tava indo embora, a festa acabando. Jogar o buquê. Que puta momento memorável ali, Você né? não contou um detalhe. Lembra que sua mãe mudou o bolo? Realmente. A minha mãe também, no dia do nosso casamento, no dia não, né? Na semana a gente definiu uma decoração. E aí, quando eu fui lá, falei alguma coisa com o buffet. Aí ele falou, não, mas o bolo não vai ser tal? Eu falei, não. Vai, sua mãe veio aqui e falou que você tinha autorizado ela trocar o bolo da decoração. Só Você pra dar uma acredita? causadinha de Ai, leve. meu Deus, ainda bem que depois a gente trocou de novo. Mas ela fez isso. Caraca. Gente, ó, então vocês estão vendo que dá pra acontecer muita coisa ruim, mas tendo a assessoria certa, o processo ele é muito, eu não diria nem muito menos traumático. Você consegue
ter memórias boas de um momento tão importante. Eu Sim. mentoro, a gente já finalizou, na verdade, mas uma dupla de mentoradas minhas e um trio de mentoradas. O trio são arquitetas e a dupla são engenheiras. E elas falam que parte do propósito delas é fazer com que esse momento que é tão importante não seja traumático e sim especial. Sim. Porque construir uma casa, ou reformar, decorar, é tão grandioso e faz parte do sonho quanto casar. Então, ter uma assessoria, ter vocês ali do lado, faz esse processo trazer memórias boas, né? Por que não ter memórias boas durante 1 ano e meio, 2 anos, ao invés de ter, né, correr o risco, né? E eu falo assim, que o casamento é um marco na vida de um casal. Então, assim, não pode ser aquele marco de algo ruim, né? Tem que ser boas lembranças. E não dá pra fazer de qualquer jeito também. Não, isso não dá. É um insight poderoso agora também. O meu marido me contou uma frase uma vez de um livro, que é: a forma com que você faz qualquer coisa, você faz todas as coisas. Você tratar o seu casamento, tipo assim, de qualquer jeito, também diz um pouco sobre, como que você tá esperando levar isso? Você vai dar seu melhor ali? Eu na sempre verdade, levo meio que pro lado comportamental, não tem jeito. Isso a gente já presenciou Mas mesmo, faz sentido, né? Um evento que a noiva estava super animada pro casamento, do nada. Não sei o que aconteceu, na mesma intensidade que ela estava animada, a intensidade foi lá pro chão e ela desanimou totalmente, fez de qualquer jeito. Eu, de verdade, teria vergonha de entregar aquilo que ela quis entregar, que ela entregou, na verdade. Então, assim, esse tipo de evento não é evento que a gente quer pra gente, né? A gente presenciou isso porque também foi um conhecido nosso, e aí a gente fez o casamento deles. Mas eu falo assim, que o casamento ele tem que ser trabalhado de uma forma séria, até porque é um momento único e todo mundo cria expectativas, sonhos. Questão financeira, então, nem se fale. Imagina você investe o maior dinheiro que você tem para aquele dia ser um dos dias mais frustrantes da sua vida. Então, esse risco não pode ter, né? O casamento é um momento que é para ser vivenciado, cada momento, de forma única e especial. E aí, a gente cria todo aquele planejamento, chega no dia, se frustra. Então, não vale a pena, sabe? Então, às vezes é melhor, eu não tenho pretensão ou eu não tenho recurso para casar, o que eu faço? Você não tem recurso financeiro? Eu sempre indico. Gente, hoje em dia, o mais comum que as pessoas casam, vão em restaurante, chamam os mais íntimos, cada um paga o seu, né? Comemora ali, casa num civil, faz de uma forma mais simples, porém, que não frustra ninguém. Não houve uma promessa de algo mais grandioso, Sim, tipo isso, né? Porque quando você cria, né? Você dá um valor alto, você cria uma expectativa, e aí você não pode fazer de qualquer jeito, né? Você tem que fazer aquilo que realmente é aquilo que você vai garantir que seu sonho vai estar de pé. E eu vou além, tá? Eu acho que talvez eu vou falar uma coisa que são verdades duras de engolir. Tipo assim, você entrega um negócio meia boca e espera demais dos convidados. Então, por exemplo, você faz um casamento, aí você quer ganhar presentão, você quer que as pessoas estejam arrasando, você quer não sei o que, não sei o que, e você tá dando o mínimo. É frustrante para as pessoas que estão sendo convidadas, no sentido, inclusive, de se sentir usado, né? De se sentir, tipo... Essa frustração, na verdade, às vezes tem noivos que fazem de qualquer jeito, eles mesmos nem se frustram. Quem se frustram são os convidados. Porque tem investimento de roupa, do dia, às vezes abdicou de fazer outra coisa. Respeito com as pessoas que estão lá também. Já aconteceu, tipo, a gente ficar preocupado se a comida realmente dá, né, pros convidados. Porque os noivos falaram, são 100 convidados, chegou no dia, tinha 150. E aí... a gente não sabia se a carne ia dar, o que a gente foi fazer. A gente nunca pode fazer isso, mas a gente fez. Era buffet livre, né? Na verdade, gente foi trabalhar de churrasqueiro. Servindo os convidados. Porque a gente ficou com medo, né? Teve que controlar, senão ali não ia vocês dar. precisaram escolher qual era o prejuízo pior, menor. Ou ficasse sem a mistura, ou a gente serviria. Então, a gente preferiu servir pra ninguém ficar sem. Caraca. Só que assim, era um pedacinho de filetinho de carne pra cada um, né? Caraca. Então, assim, foi constrangedor. Eu falo que não é o tipo de evento que a gente quer, porque hoje a gente quer valorizar muito o nosso nome, a nossa marca, né? Porque, querendo ou não, o nome é tudo que a gente tem. Sim, com certeza. Então, assim, a gente prioriza muito isso. Então, a gente não pode correr risco. Olha, a gente teve uma série de sugestões, dicas, insights, histórias. Se não deu pra entender o recado, né? Não sei mais como vai dar. Mas eu sempre gosto de finalizar aqui pedindo pra vocês darem um aconselhamento. Geralmente, a gente dá esse aconselhamento pensando em quem tá assistindo a gente ali do outro lado, empreendedorismo e tal. Mas vocês fiquem à vontade pra trazer esse conselho dentro do negócio de vocês, pra o tipo de serviço que vocês prestam ou não. O que você diria? Eu falaria mais sobre o valor e o preço. Perfeito. Né? Porque às vezes as pessoas veem preço, mas elas não veem o valor daquele profissional, as qualificações que ele tem e tudo mais. Então, nem sempre o preço mais atrativo é o melhor.
Então, às vezes, custa a gente investir um pouco mais e a gente garantir, né, que aquele nosso sonho, ele vai estar seguro, né, em boas mãos. Então, eu falo que valorizem o profissional. Não está dentro do que você procura, não está dentro do seu orçamento, mas respeite aquele valor que aquele profissional cobra. Perfeito. Porque às vezes tem cliente que chega, mas fulano faz mais barato. Mas cada um tem o seu preço, né? E para você investir conhecimento, tem que ter dinheiro. Então, aquele profissional que investe, que se capacita, que busca conhecimento, ele vai ser sempre um pouco acima mesmo do mercado. Porque é muito investimento que ele tem. Então, é mais isso. Nossa, faz todo sentido e isso serve pra tudo. Pro negócio de vocês Sim. e pra tudo na vida. A gente que entende que casamento é um só, né? Então a gente faz Pelo menos de a gente tudo. quer que seja assim. A gente entende que a gente tem que fazer de tudo para dar certo, né? E a gente depende muito dos clientes fazer com que dê certo, né? Que não depende só de nós, mas sim do orçamento deles, das contratações que eles querem também. Perfeito, com certeza. Eu amei esse bate-papo com vocês, abriu minha mente, inclusive, para o que eu quero pro meu futuro de grandes eventos. É bom que a gente já tá estreitando essa relação. Quero mais uma vez fazer esse elogio a vocês e até uma outra dica para quem tá assistindo aqui sobre profissionalismo. A área de prestação de serviço tem uma carência muito grande em profissionalismo do prestador. É muitas vezes medo de posicionar e falar o que precisa ser falado, dizer e definir limites e papéis de cada um dentro daquela relação para aquilo acontecer, independente da prestação de serviço que seja. Então aqui vocês deram uma aula de posicionamento e postura profissional mesmo pra gente. Eu gostei muito disso também. Obrigada. Muito obrigado. Adorei esse bate-papo, pessoal. Agora, homens e mulheres, eu sempre falo maravilhosas no final, mas esse episódio com certeza é destinado a noivos e noivas, então compartilhem esse episódio aqui para quem você sabe que vai casar, para quem você sabe que tem um evento, sendo aqui de Jundiaí região, A lugares... gente atende todo o território nacional e fora do Brasil também, É sim. verdade, né? Porque tem... Dentro da necessidade, né, do cliente. Perfeito. Eu não existe essa limitação porque tem a questão da locomoção. Então, não existe limite. Se você tá aqui pelo YouTube assistindo a gente, quer um serviço de qualidade, alguém que fatalmente vai te transmitir toda essa segurança, a gente vai deixar os contatos aqui abaixo, tá? E obrigada. Obrigada, Lucas. Prazer aqui hoje. Adorei esse bate-papo e a gente se vê numa próxima, porque pelo jeito tem mais coisa pra gente falar, né? Sim. Então, com certeza, a gente se vê numa próxima entrevista. Um beijo. Tchau, tchau.